Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião dia 8 de julho de 2021. A reunião hoje vai ser um artigo apresentado pela doutora Virgínia, orientada pela professora Juliana Barra. Virgínia, assim que você puder, pode começar. Boa tarde a todos, meu nome é Virgínia, eu sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia, fui orientada pela professora Juliana Barra e juntas nós decidimos falar sobre hemorragia pós-parto, um artigo da New England de abril desse ano. A importância e a relevância da gente continuar falando sobre o tema é que a hemorragia pós-parto, ela prevalece e continua sendo a maior causa prevenível de morte materna no mundo, cerca de uma morte a cada 7 minutos. Existe um aumento da prevalência nos últimos anos, inclusive o artigo ele fala que nos Estados Unidos, no período de 93 a 2012, houve um aumento de 5 vezes a quantidade de mortes maternas por hemorragia puerperal. E existem alguns desafios que permanecem muito relevantes atualmente, que é no sentido de prever quais pacientes a gente vai precisar de ter maior cuidado, que tem mais chances de ter hemorragia, prevenir aquelas causas que obviamente são preveníveis, quantificar a perda sanguínea, que permanece sendo um critério que muitas vezes é muito subjetivo, e a variedade entre os protocolos, dos guidelines, que a gente sabe que não tem um protocolo mundial, como, por exemplo, uma CLS feito pela American Heart, o que é complicado, porque essa divergência entre protocolos acaba não tornando ainda mais difícil, muitas vezes, o manejo dessas pacientes. Então, a gente vai seguir esse cronograma, começando pela definição. Antigamente, a gente tinha a definição que era de 500 ml pós-parto vaginal e de 1.000 ml pós-parto cesáreo, sendo que atualmente a gente tem um conceito que é mais usado, que é uma perda acumulada de 1.000 ml, independente da via de parto, ou uma perda sanguínea com sinais de hipovolemia, uma hipotensão, uma taquicardia. A gente tem um índice de choque também, que é a frequência cardíaca, dividido pela pressão arterial sistólica. Todos esses valores que são acima de 0,9 configuram como pacientes que têm provável chance de transfusão e que é um bom sinal também da gente ver uma hipovolemia. E geralmente esse sinal aparece com pacientes com mais de 25% de perda. E nas gestantes, por causa das alterações fisiológicas da gestação, geralmente ela tende a manifestar tardiamente esses sinais quando ela já está de fato assim, chocada. Então, a outra definição também que a gente pode usar é se é primária, se ela ocorre com menos de 24 horas do parto, ou se ela é secundária, quando ela ocorre entre 24 horas e 12 semanas do parto. Causas são aqueles 4 T's que a gente conhece, então tônus, trajeto, tecido e trombina. E verificando cada fator de risco para eles, a gente vai destrinchar um pouquinho. Tônus, então, é a atonia uterina, representa 70% da etiologia das hemorragias puerperais. Fatores de risco como coraminionite, uso de sulfato de magnésio, os extremos do trabalho de parto, seja aquele prolongado ou taxitóxico, extensão uterina, gemelaridade, macrosomia, polidrâmio, idade materna avançada e os extremos da paridade. É interessante colocar a idade materna avançada, porque cada vez mais a gente vai pegar pacientes com nessa faixa, e a gemelaridade também pelas técnicas de reprodução assistida. Trajeto, em seguida, representa 20%, são os pacientes que têm um parto vaginal operatório, também um parto taquitócito, mais uma vez, e a episiotomia. Tecido, 10%, vai entrar o espectro da placenta acreta, cirurgia intrauterina anterior, que também é um fator de risco para o acretismo, e a retirada incompleta das membranas. E por último, que representa menos de 1%, mas que também é relevante, são os fatores associados aí aos processos de coagulação, então a gente chama aí de trombina, que pode acontecer em complicação de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, morte fetal intrauterina e uma coagulopatia hereditária, já sabida pela paciente ou adquirida, como a embolia do líquido amniótico grave. Então, para a gente no artigo, essa tabela ela aparece um pouquinho mais no final, mas eu achei interessante trazer ela por causa da estratificação que a gente tem das pacientes em baixo, médio e alto risco. Então, aqui a gente vê como baixo risco. Não teve uma incisão uterina anterior, é uma gestação única, com menos de 4 partos vaginais anteriores. E, em contrapartida, a gente já vê no alto risco, por exemplo, paciente com placenta prévia, paciente com uma suspeita de acretismo,
paciente com nível de hemoglobina mais baixo ou de plaqueta mais baixo. Então, todos esses fatores, alguns a gente consegue manejar, como, por exemplo, hemoglobina mais baixa, a gente vai ver que uma das formas é fazer a suplementação com sulfato ferroso. As pacientes que já têm uma coagulopatia ou que tem placenta prévia, ela já entra dentro da maternidade com isso sabido. Então, a gente consegue antever algumas situações para poder evitar que a gente seja pego despercebido. Então, assim, é uma tabela muito interessante. Eu trouxe também as tabelas que fica em todos os consultórios lá do HC, que tem tanto as características da paciente, da mesma forma que mostrou no artigo, quanto as recomendações assistenciais. Então, por exemplo, chegou uma paciente que é uma placenta prévia, eu já posso solicitar o hemograma, fazer um acesso, fazer a tipagem sanguínea com a prova cruzada e fazer uma reserva de sangue, ou seja, eu antevejo o problema. O manejo geral dessas pacientes, primeiro ele vem quantificar a perda, monitorar a paciente, fazer uma expansão volêmica. Uma vez que eu identifico as causas dentro daqueles 4 T's, eu faço manejo específico. Quantificar a perda. A gente pode fazer uma estimativa visual, que permanece sendo aquele desafio, como eu falei no início da apresentação, porque não deixa de ser um critério subjetivo. O peso dos materiais contendo sangue menos o peso seco do material, métodos colorimétricos e uso de aplicativos, que seria uma forma mais tecnológica e mais quantitativa, menos subjetiva da gente avaliar esses pacientes. Monitorização. Então, uma vez identificado, não só quando a gente vê uma paciente que está tendo atonia, que no fim das contas é o que a gente vê mais na prática, mas muitas vezes uma laceração é muito importante, uma paciente que vai ter que fazer uma cureta, a gente sabe, precisa de fazer a monitorização contínua, pegar os acessos venosos, se alto risco, já fazer um acesso central, pegar uma PIA, solicitar esses testes de compatibilidade, a amostra, como a gente conversou na estratificação do risco, e as provas de coagulação, RNI, TTPA e fibrinogênio. A expansão volêmica, ela é também muito importante nesse manejo geral. E a reavaliação contínua da paciente a cada 500 ml de fluido que for sendo feito. Importante que o fluido seja aquecido para evitar a hipotermia, fazer preferência por cristalóides, e essa questão da hipotermia justamente para evitar a tríade letal do choque hemorrágico, ou seja, se é uma paciente que sangra, no fim das contas ela tem uma tendência também a uma coagulopatia, ela vai ter uma hipotermia e aí no final ela ainda pode complicar com uma acidose. E a gente sabe que os desfechos eles são bem desfavoráveis. Então eu trouxe aqui, essa daqui na verdade ela é uma figura que tem no artigo da Febrasgo sobre o manejo da hemorragia puerperal. E uma coisa que me chamou bastante atenção, porque a compressa pingando, por exemplo, se a gente contar 10 dela, já está configurado como se é uma hemorragia pós-parto. E essas quantitativas aqui que a gente vê, qualitativo assim, que a gente vê muito na nossa prática também. Então, ver a poça de sangue, ver a paciente assim no estado, sujando um lençol, tudo mais. Então, assim, é uma forma que a gente tem, que é visual, que é subjetivo, mas que pode ajudar a gente no dia a dia da prática. Indo para o manejo específico, eu deixei a Tânia por último, mas a gente tem a laceração, então a gente faz a inspeção cuidadosa do trato genital, fazer a sutura das lacerações rapidamente com fio absorvível, avaliar a expansão de hematomas, então faça a compressão do hematoma. Se ao retirar essa compressão eu verifico que é um hematoma expansível, aquilo dali pode ser uma causa desse sangramento. Retenção de tecido placentário, então eu faço manejo de terceiro tempo e eu vejo que a placenta, na hora que eu faço a inspeção, ela não saiu completamente. Ou se eu tenho alguma suspeita de retenção, posso fazer uma exploração manual, posso fazer uma cureta. Importante que, se na hora que a placenta saiu eu identifiquei que ela não foi retirada completamente, que ela não está completa, isso aumenta a chance de uma etiologia ser daquelas espectro da placenta acreta, e que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente. E é importante, o artigo ele também fala sobre a possibilidade de usar a ultrassonografia como guia, porque ela tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, se eu faço uma ultrassonografia e eu vejo que não tem restos dentro daquela cavidade, então eu tenho uma alta chance de realmente não ter restos e não ser a retenção de tecido uma causa do sangramento dessa paciente.
O artigo fala também de evidências insuficientes para o uso de antibiótico profilático após a manipulação uterina, ou seja, fazer essa manipulação, exploração manual, ou sutura de laceração, mas ele não entra em detalhes sobre grau de sutura, sobre grau de laceração, e nem discorre muito sobre essa parte. Na parte de trauma, então, para reforçar, esse daqui também é lá do nosso manual de prevenção da hemorragia puerperal. Falando um pouquinho mais sobre laceração e os hematomas, fazer sutura, revisar o colo, ver se tem algum tipo de laceração de colo. Aí o hematoma, caso ele seja expansível, avaliar uma exploração cirúrgica. E os dois, a rotura e a inversão, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tecido, mais uma vez, se é uma dequitação prolongada, se eu tenho restos depois da dequitação, então eu vou fazer a extração manual dessa placenta, posso fazer uma curetagem. E aí é importante também falar do acretismo, para não tentar remover a placenta. Muitas vezes, se você estiver num centro que não é um centro que tem qualificação para poder manejar um acretismo placentário, às vezes fazer o encaminhamento dessa paciente até com a placenta in situ para fazer uma esterectomia num local apropriado com a placenta, ou então, às vezes, a depender do nível de infiltração, uma conduta conservadora. Agora, falando sobre a toniuterina, que é o 70%, que é o que a gente realmente mais vê na nossa prática, eles deixam essa tabela, uma tabela que ocupa assim, a página inteira do artigo, para poder falar sobre a terapia farmacológica. O primeiro passo, quando a gente identifica que a provável causa do sangramento da paciente é a toniuterina, é fazer a massagem uterina bimanual. Ela induz a contração uterina por estimular as prostaglandinas endógenas. Em alguns países, ela é feita, inclusive, de rotina. E aí, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a ocitocina, que eles colocam como EV ou IM. A gente sabe que a gente faz EV para os pacientes lá no serviço. Pode ser aplicada simultaneamente a massagem bimanual, caso não tenha sido realizada profilaticamente, lá no manejo ativo do terceiro tempo do parto. A ação rápida, de 1 a 6 minutos. Então, coloquei aqui só mais ou menos como que a gente usa no HC. Então, 5 unidades EV lento por 3 minutos. E aqui ele até coloca como um dos efeitos adversos de não fazer lento. E depois 20 unidades, são 4 ampolas, diluído em 500 ml de soro fisiológico, correto 150 ml hora. Se eu faço isso e mais uma vez não resolveu, tem o terceiro passo, que é a metilergonovina. Ele até coloca essa carboprostitrometamina, um análogo de prostaglandina intramuscular. O que a gente tem na nossa prática diária é a metilergonovina, o Mitergin, que estimula a musculatura lisa uterina e os receptores alfa-adrenérgicos dos vasos, provocando essa vasoconstrição. É muito interessante quando você vai ler sobre a farmacologia da metilergonovina, que é uma medicação que tem múltiplos usos na clínica e age de formas diferentes em cada receptores, mas assim, dentro do útero ela é de grande ajuda aí no arsenal para poder ajudar na hemorragia pós-parto. É importante também destacar um dos clássicos contraindicações, que é a hipertensão. As pacientes que elas são hipertensas, elas não podem usar Mitergin. E a gente ainda vê, assim, na correria, importância de individualizar, inclusive, o tratamento, porque acaba acontecendo de algumas vezes acontecer a administração inadvertida da medicação. Ela é feita uma ampola via intramuscular. O quarto passo, o misoprostol, que pode ser feito via retal, VO ou sublingual. Inclusive, ele fala que sendo a sublingual é a rota preferida, mas a gente coloca a miso via retal, é um agonista de prostaglandina. Interessante também lembrar de não repetir dose, que ainda acontece em alguns casos. Então, assim, ele existe um protocolo, o protocolo ele fala sobre a não administração, assim como o Mitergin fala sobre a contraindicação das pacientes hipertensas. Mesmo assim, a gente vê isso sendo feito em alguns casos. O ácido tranexâmico, com agente antifibrinolítico, na verdade, ele não está em nenhum passo, ele é uma medicação assim, que é um adjuvante que pode ser usado em qualquer momento, desde iniciadas 3 horas ali do sangramento dessa paciente. O uso do ácido tranexâmico, ele é baseado em resultados do pessoal da cirurgia do trauma. Então, ele extrapola o uso para a obstetrícia, e que não deixa de ser um trauma, e assim, o uso ele é muito bom também para essas pacientes. Pode repetir se o sangramento persistir por 30 minutos,
E se é um sangramento que para e retorna nas primeiras 24 horas, depois da primeira dose, a paciente ainda pode repetir. Então, ele é feito 1 grama, também é V diluído, e uma das contraindicações é eventos tromboembólicos das pacientes durante a gestação. Então, paciente que teve uma TEP, paciente que teve um TVP, isso precisa de ficar claro, porque uma coisa é a gente saber antes da paciente entrar. Depois que entra no plantão, muitas vezes a gente está numa correria e não faz essa individualização, e também pode acontecer administração inadvertida. Passando da fase dos fármacos, não resolveu aquela hemorragia, a gente tem o balão intrauterino para ser usado. A gente instila, coloca o balão dentro do útero da paciente, instila um volume máximo de 500 ml. A remoção ela deve ser feita até 24 horas da insuflação desse balão. E, idealmente, é feito em 4 a 6 horas. Ele tem um efeito assim, mecânico de tamponamento que ajuda no controle desse sangramento. E é importante também a retirada durante o dia, com uma equipe cirúrgica disponível, porque assim, se você retira esse balão e a paciente sangra, ele foi colocado porque todas as medidas farmacológicas, elas não foram suficientes para controlar aquele sangramento. Ou seja, a próxima parte que a gente vai ter vai ser a cirúrgica. Então, a gente tem que ter uma equipe disponível e retirar durante o dia, porque assim, vai ter que ter uma mobilização caso aquilo não aconteça da forma esperada, caso não haja controle de sangramento. As suturas compressivas são diversas, criadas, a primeira foi Belint em 1997, ou seja, é recente. E as principais complicações, apesar de muito eficiente, é a necrose uterina e sinéquia intrauterina. A gente pode fazer o teste de tamponamento, que não deixa de ser também uma massagem uterina manual, e a gente dá uma olhada na hora que faz se ocorre uma diminuição ou mesmo uma parada do sangramento. É uma forma de prever se aquela sutura ela vai surtir algum efeito para a paciente. E os métodos cirúrgicos. A doutora Mariana, no ano passado, faz mais ou menos uns 6 meses, ela deu uma aula para a gente sobre os métodos cirúrgicos para controle da hemorragia pós-parto. Então, eu também não vou me delongar sobre essa parte, para não ficar muito repetitivo, mas assim, a gente tem a ligadura das artérias uterinas, dos vasos dos pedículos uterovarianos, da artéria ilíaca interna, apesar de estar entrando em desuso, muito por causa da dissecção toda que precisa de fazer para ter o acesso, e a esterectomia total ou supracervical. Importante a gente falar dessa parte porque tudo isso daqui é para fazer controle de sangramento. E se eu faço uma esterectomia de cara na paciente e eu pulo todos os passos, eu estou promovendo que aquela paciente sangre ainda mais do que o que está acontecendo. Então, é um método que muitas vezes salva, sim, a vida da paciente, mas que às vezes ele é antecipado em relação aos outros passos que a gente tem para fazer. Muitas vezes por um nervosismo, enfim, e é importante a gente ter segurança de que a esterectomia, ela deve ser feita quando ela for para ser feita e não para, se existir o protocolo, ela passar aí na frente de alguns outros métodos que a gente pode fazer que são muito eficazes. Os dos componentes sanguíneos, eles também falam sobre esses critérios transfusionais. É uma parte que também varia muito conforme os protocolos. No nosso artigo, ele dá um alvo, por exemplo, que a gente precisa de ter e quanto estaria indicada a transfusão. Mas a gente sabe que no Hospital das Clínicas vai ter um, no Risoleta vai ter outro. Então, assim, esses critérios também variam conforme a instituição. Critério transfusional, geralmente paciente com uma perda sanguínea acima de 1.500 ml, ou que tem alteração hemodinâmica, lembrado índice de choque. E aí, como eu falei, os protocolos variam entre as instituições e as proporções de concentrado de hemácia, o plasma e as plaquetas. Então, tem essas proporções 6, 4 para 4, 1 ou 1, 1, 1. Eu dei uma pesquisada no protocolo do HC, fala que são 6 concentrados para 4 plasma fresco para um pool de plaquetas. E aí depois, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a gente deu uma olhadinha e é isso mesmo. E aí o alvo de hemoglobina seria uma hemoglobina que fosse acima de 8, um fibrinogênio acima de 2 gramas por litro, uma plaqueta acima de 50 mil e um RNI, um TTPA abaixo de 1,5 vezes o controle. Importante também falar que esses alvos, eles variam entre a instituição. Então, às vezes, se eu for ler o protocolo do HC, realmente vai estar um pouquinho diferente. Coloquei aqui, também está disponível lá dentro do nosso
nosso bloco obstétrico, todas as indicações, tanto de nível de consciência, de estimação de perda, pelo nível de consciência da paciente, pelo índice de choque e a necessidade do uso ou não de hemocomponentes. O que a gente vê hoje em dia é um atraso, muitas vezes, na reserva do sangue e na solicitação do sangue para essas pacientes. Então, muitas vezes, eu tentando fazer um manejo com expansão com cristalóide e tudo mais, e é uma paciente que muitas vezes já está letárgica, é uma paciente muitas vezes que tem um índice de choque que já está 1,1, 1,2, e aquilo dali vai ficando, tudo bem, o 1,1, 1,2 ele vai ficar compulsível, mas a gente já pode fazer uma reserva, a gente já pode deixar ali antevendo aquela situação, e não atrasar aí a entrega desses hemocomponentes para o paciente, que no fim das contas é o que vai repor a volemia dela. Então, eles deixam aqui para a gente também as unidades e o que é esperado. Então, por exemplo, uma unidade concentrada de hemácia, a gente sabe, é esperado que suba em 1 ponto a hemoglobina. O plasma fresco congelado, que ele tem todos os fatores de coagulação, é esperado que ele aumente em 10 a 20% os fatores. O concentrado de plaquetas. Então, aqui ele fala já 75, como sendo 75 a indicação, e lá o OV 50, mas assim, trazendo para vocês como foi descrito no artigo. E o crioprecipitado, que uma das grandes vantagens dele é que ele tem o fibrinogênio, que é o fator mais depletado quando tem esse tipo de sangramento, e de uma forma mais concentrada. Falando um pouquinho agora, no final do artigo, ele só ressalta a placenta acreta e a inversão uterina como outras causas importantes de serem faladas fora desse contexto que a gente falou até agora, de tônus, trombina, apesar de ser uma retenção de tecido placentário. É um procedimento, então a gente tem o acretismo, que na hora que é identificado, para a gente poder manejar esse tipo de paciente, é um procedimento complexo, multidisciplinar, e que tende a acontecer, a gente tende a ver a nossa geração muito mais do que, por exemplo, os nossos preceptores, os preceptores dos nossos preceptores, por causa do aumento dos partos cesáreos, por causa do aumento do índice, né, e que vai gerar o aumento do índice das doenças do espectro da placenta acreta, que pode gerar um aumento de esterectomias pós-parto. E aqui ele fala que a ACOG recomenda uma cesárea planejada para as pacientes diagnosticadas com acretismo, com ou sem esterectomia, ia depender da invasão, entre 34 e 35 semanas e 6 dias. A inversão uterina, também outra possível causa de hemorragia pós-parto, que configura como sendo a protusão uterina pelo orifício vaginal, é uma causa de hemorragia e de hipotensão, e uma hipotensão que muitas vezes ela é desproporcional à perda sanguínea ocorrida. Então, imediatamente, a gente deve fazer o reposicionamento do útero com a placenta. Se não tiver sucesso, fazer o uso de agentes tocolíticos para poder tentar fazer essa redução, né, para a cavidade abdominal. E se, mais uma vez, não tiver sucesso, aí sim, fazer uma laparotomia para usar as técnicas para, né, reposicionar o útero e usar as técnicas de fixação do útero na cavidade abdominal. Quando reposicionar, ou seja, eu identifiquei que a inversão uterina foi a causa dessa hemorragia, eu reduzi e aí eu reposicionei, aí assim, eu começo o uso dos agentes uterotônicos e aí sim eu faço também a extração da placenta. Outros tipos de dispositivos de manejo que eles colocam para a gente é o trato de antichoque não pneumático, a gente sabe que ele reduz o fluxo da aorta para os membros inferiores e ajuda também no retorno venoso, né, na melhora do débito cardíaco para essas pacientes que estão aí chocadas. E a embolização das artérias uterinas, que muitas vezes é feito quando a paciente está com aquele balão intrauterino. Logicamente que vai ser feito nos centros que dispõem de radiointervenção. A hemorragia pós-parto secundária, falando ainda sobre essa outra causa, que está lá na nossa definição, depois de 24 horas até 12 semanas pós-parto, ela é responsável por 1 a 2% dos casos, sendo etiologias principais subinvolução uterina, produtos retidos da concepção, endometrite, malformação arteriovenosa e coagulopatias. Isso é muito importante para a gente porque a gente dá alta para os pacientes com 24 horas, então a gente precisa de orientar sinais de alarme e retorno à maternidade, caso ela tenha uma piora dos locos fisiológicos e comece a ter algum tipo de sangramento após a alta dela dentro de casa. As complicações
um choque hipovolêmico, como a gente conversou por essa perda maciça de sangue, CIVD grave, muito também essa coagulopatia, ira e falência hepática pela redução de débito nesses órgãos, que fazem uma ira pré-renal, uma falência hepática, que são órgãos que precisam, né, de irrigação sanguínea em grande quantidade. Complicações transfusionais, desde febre, que é uma reação transfusional mais comum, a tetrale, que é um acometimento pulmonar importante, e a síndrome de Sheehan, que é uma necrose hipofisária, um panhipopituitarismo, que é importante porque tem um impacto direto na fertilidade dessa paciente. Né? Acontecia muito, a gente sabe que tem diminuído o índice de síndrome de Sheehan, mas ainda assim é uma complicação importante. Prevenção, então, falamos sobre tudo, mas como que a gente pode prevenir e como que a gente pode antever aquelas pacientes que vão precisar do nosso esforço aí no controle dessa hemorragia. Então, fazer um manejo ativo do terceiro estágio do parto, 66% de redução do sangramento, ao comparar com a paciente que a gente não faz nada. Ou seja, nós vamos fazer a tração controlada do cordão umbilical para poder fazer a dectação placentária. A gente usa agente uterotórico profilático, ou seja, todos os pacientes já está comprovado que devem receber ocitocina profilática. E as mulheres com risco de sangramento, a gente tem que estabilizar os níveis de ferro e de hemoglobina. Então, é uma forma que a gente tem de fazer com que aquela paciente ela chegue bem no momento em que ela for ter aquele parto. E a massagem uterina também. Ele até em algum momento fala sobre um artigo que foi publicado que não falava que não existiria diferença para fazer ou não massagem uterina. Quando você entra no artigo, você vê que, na verdade, o artigo ele é inclusivo e fala sobre o tanto que já se fez, né, que é tradicionalmente realizada a massagem uterina das pacientes, e fala que é necessário mais artigos e mais estudos para que se conclua que massagem uterina não deve ser realizada. Então, assim, vamos fazer. E a predição, ou seja, identificar os pacientes que estão sob maior risco de hemorragia pós-parto. Fazer o diagnóstico antenatal de um acretismo placentário, né? Ou seja, aquelas pacientes que fizeram uma cirurgia uterina anterior, que fizeram uma cesárea anterior, elas têm que passar por uma avaliação tanto por ultrassonografia quanto por ressonância e fazer a estratificação do risco, que, mais uma vez, é aquela tabela que eu trouxe no início, as pacientes que elas estão mais submetidas a risco ou não. Claro que a gente sabe que grande parte das pacientes não vão ter nenhum fator de risco identificável que a gente consiga ver antes que torne elas propensas a ter hemorragia pós-parto. Mas é uma forma da gente identificar aquelas que vão ter risco sabidamente conhecíveis. Então, essa foi a minha apresentação. Obrigada a todos. Usei também esse artigo, que é tanto da Mariana, que falava sobre manejo cirúrgico, ele fala sobre o manejo não cirúrgico. Eu trouxe as ilustrações dele e também as ilustrações da estratégia de zero morte materna por hemorragia pós-parto. São as recomendações assistenciais. O artigo, ele é um artigo de revisão muito bom, ele é um artigo muito curto, mas que dá para a gente aprender bastante e reforçar bastante o nosso protocolo, principalmente para a gente que é R1 que está começando. Então, ter o contato com esse artigo, para mim, foi muito importante. É isso. Obrigado, Virginia, pela belíssima revisão aí a respeito de hemorragia pós-parto, né, bem abrangente. Eu vou abrir para a professora Juliana fazer os comentários dela, depois para quem mais quiser fazer. Boa noite a todos, parabéns, né, Virginia? Virginia foi muito bem. Na realidade, foi uma escolha da própria Virginia, né? Eu encaminhei alguns artigos e ela escolheu. Quando ela escolheu, eu ainda tinha reforçado, é sempre bom a gente discutir as emergências obstétricas, principalmente a hemorragia, que mata tantas mulheres no Brasil, apesar do esforço da professora Regina, do professor Gabriel, com o projeto, né, Zero Morte Materna, mas, enfim, a nossa realidade ainda é muito triste. E acabou que no último plantão dela, ela teve uma hemorragia pós-parto no Risoleta, né? Então, assim, são raros, não tão raros, e ela pôde vivenciar durante a gente discutiu antes, né, numa reunião, a gente pôde observar, né, segundo o relato dela, a dificuldade que os obstetras, nós obstetras temos, particularmente de seguir um protocolo.
A primeira dificuldade ainda, né, o artigo já não é tão recente, é abril, é da conceituação, né, da hemorragia pós-parto, e eu acho que a primeira medida para que a gente consiga mudar a nossa realidade seja todos estarem atentos, né, ao conceito de hemorragia puerperal, e por fim, de seguir um protocolo. Existem vários protocolos, né? Uma fala que a gente escutava antes, que eu escutava antes, siga um protocolo, né? Mas eu acho que, pensando o que eu discuti com a Virgínia, talvez a gente precisasse ser mais incisivo, né? Por que não, como outras emergências, American Heart, Palms, será que a gente não precisa de um protocolo único no mundo e todo mundo ter que seguir esse protocolo de forma medular para que a gente possa cada vez mais salvar as pacientes, né? A gente vê várias dificuldades no manejo, né? Às vezes perda de tempo e que podem refletir, podem impactar na vida dessas pacientes, né? Então, acho que a Virgínia foi muito bem, né? É um tema extremamente relevante, mas que a gente tem que relembrar sempre. Estou à disposição. Obrigado, Ju. Concordo com você que esse é um tema que tem que ser revisitado sempre e ele tem que ser sempre muito bem treinado. Toda vez que entra uma turma nova de residência, a gente tem que relembrar, porque a gente já viu várias vezes, mas quem não está fazendo todo dia acaba esquecendo, né? Então é bom a gente relembrar. E, Virgínia, não sei se você reparou lá nas referências que você usou, se você viu muitas coincidências entre os protocolos da Febrasgo e o da OPAS e o nosso, é porque o Gabriel participou dos dois e o Álvaro também participou da Febrasgo, então o pessoal local aí ajudou na redação desses protocolos, por isso que ele tem essas semelhanças, né? Nós temos uma felicidade de ter vários grandes especialistas aí em hemorragia pós-parto para nos auxiliar na condução desses casos lá no Hospital das Clínicas. E foi uma coincidência, porque no sábado à noite eu fui dar plantão noturno, justamente com o Álvaro, então a gente teve uma discussão muito boa, ele mostrou mais uma vez o artigo, então foi muito importante também aí na construção do trabalho, foi uma coincidência, assim, foi uma conversa muito boa para poder fixar também o tema, os protocolos, foi bem interessante. Muitas vezes a gente não valoriza nossos autores locais, mas eles são valorizados aí pelo Brasil afora e pela América Latina afora. Vou abrir, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Sara, quer falar? Isso, primeiro, parabenizar mesmo a Virgínia, né, que foi maravilhoso. Mas eu queria, na verdade, perguntar em relação a alguns casos que eu fico um pouco na dúvida sobre hemorragia pós-parto. Porque, assim, tem algumas pacientes que realmente estão jorrando sangue e fica muito claro, nítido que é uma hemorragia pós-parto. Mas tem outras que ficam aquele útero em sanfona, que uma hora ele contrai e aí depois ele dá uma relaxada e aí vai lá e sai um coágulo, aí não forma aquela cama vermelha, suja e tal, como a gente imagina assim na hemorragia. Esses casos, eles devem ser tratados da mesma forma? Tem alguma outra forma de avaliar, alguma coisa assim? Quer responder, Ju? Então, exatamente, Sara, a mudança dessa conceituação, né, desse 1000 ml acumulado, né, que vai desestabilizar essa paciente ou qualquer sinal de hipovolemia. É muito mais difícil a gente tratar a paciente quando ela já está chocada, né? E aí o choque vai acontecer de forma repentina, né? E é uma questão que a gente tem que observar por causa das alterações fisiológicas da gravidez. Ela mantém um volume alto a gravidez toda, e ainda ela reflete isso no pós-parto, e quando ela choca é de uma vez só. E para reverter um choque hemorrágico é muito complicado, né? E aí começam os erros, né? E o não seguimento correto de um protocolo. Dá muito volume, hemodilui
a paciente demora a estabilizar e fica segurando muito o momento de fazer a hemotransfusão, né? Tem que, realmente, essa questão que eu falei, né? Prestar atenção no conceito, né? Não é um sangramento de uma vez que vai desestabilizar, somente um sangramento agudo que vai desestabilizar a paciente, é um sangramento de 1000 ml no tempo de 24 horas. Então, o conceito mudou, tratar a paciente chocada é sempre mais difícil, e ficar dando colóide para paciente não é mais a melhor saída. O ideal é lançar a mão dos hemoconcentrados o mais rápido possível, né? Então, prestar atenção mesmo toda vez que a equipe de enfermagem chamar, né, chegar na beira do leito e avaliar. Olha, vamos trocar de novo, trocou outra vez, tentar fazer o cálculo estimado, como a Virgínia demonstrou, para tentar tratar essa paciente que ela não tenha sequelas, né, futuras. Ô, Ju, só lembrar aí que esses casos, né, o dado clínico ganha importância máxima, né? Então, na realidade, que é o que a gente chama de índice de choque, né? Então, pressão sistólica, frequência cardíaca, né? Te dá grande informação antes dela estar no choque difícil de tratar, né? Então, valorizar a informação clínica também, né? Porque nesses casos aí, como ela disse, ver o volume nem sempre é fácil, né? Porque ele é meio intermitente. E é esse o problema que mata tanto, né? Ela está agitada porque está nervosa. Ela está taquicárdica porque está nervosa, né? Ou a enfermeira está me chamando porque ela é chata. Exatamente. E aí elas morrem. Obrigada, gente. Clóvis, quer falar? Quero sim, Mário. Na verdade, eu quero aproveitar da experiência, né, dessa turma aqui para tentar diminuir uma dúvida minha em relação aos úteros hiperdistendidos, né? Então, os casos que, vamos dizer assim, que eu demorei a tomar uma atitude um pouco a mais, são aqueles casos que você tem um útero hiperdistendido, a última vez agora foi um trigemelar, em que você fazia massagem uterina e não saía coágulo nenhum para fora. Né? Eu falei assim, não, a paciente não está sangrando, mas ela está ficando hipotensa. Será que será que foi na incisão cirúrgica? Será que foi alguma coisa? E só com ultrassonografia é que você consegue visualizar aquele monte de coágulo dentro do útero. E esses coágulos não saem para fora. Mesmo fazendo uma massagem vigorosa, não saem para fora. E, bom, acabou esse caso, eu optei em fazer uma esterectomia, mas eu gostaria de ver a opinião das pessoas, se seria um caso, nesses casos, em que o útero não contrai, né, e que você não consegue nem com a massagem vigorosa colocar os coágulos para fora, se seria uma opção fazer o TLIND, ou nesses casos não adiantaria o TLIND. Ô, Clóvis, eu acho que sim, eu acho que é uma boa opção. Mas essa decisão tem que ser tomada ainda durante a cesárea, antes de você fechar o abdômen, né? Lógico que ela pode ser tomada depois, mas o ideal é que seja tomada antes. Então, na hora que você está lá durante a cirurgia, é um polidrame, é um gemelar, é um macrossômico, igual o trigemelar, igual você descreveu, você faz a massagem uterina lá intraparto, intracirúrgica, e o útero não está mantendo a contração, acho que esse caso está mais que indicado fazer o Belinch, sim. Acho que seria a melhor opção nesse caso. Não sei se alguém pensa diferente. O problema é que ele deu a resposta inicial, né? E aí contraiu naquele momento. Depois que fechou, que a paciente foi para o quarto e tal, que sei lá o quê, aí que veio, que ele acumulou os coágulos lá dentro, né? Aí, se você tem que reabrir, você pode primeiro tentar o Belinch e depois a esterectomia, dependendo da circunstância, né? Lógico que se a paciente já está grave, às vezes você tem que ir. A esterectomia vai ser o tratamento definitivo, né? Eu acho que muitas vezes também a gente adiar demais acaba piorando o problema. Mas eu acho que alguns autores recomendam você fazer um Belinch profilático nesses casos, quando o útero é muito grande. Então, acho que seria uma boa alternativa. Em partos múltiplos, eu vou tentar achar esse artigo de novo, né, desse Belinch profilático, né, que é bem usual. Ô, Clóvis, mas o que eu acho que... Schneider, tudo bom? Mas o que eu acho que é importante a gente entender também é o seguinte, que
Às vezes, essa retenção, ela acontece porque o colo está muito fechado. Então, quando você desfaz o belinte, você vai fazer um fator compressivo, né? Você vai ajudar o útero a comprimir, a ficar apertadinho ali. Só que logo depois, pouco tempo depois do belinte, se a gente reabrir a paciente por algum motivo, você vai ver que a sutura ela já está mais frouxa. Então, o que eu acho que a gente tem que ter atenção nesses casos de hiperdistensão daquele assim, você massageou, saiu sangue, o útero contraiu, você pode até fazer o belinte e tal, mas depois do parto, olhar o lóquios. Porque num trigemelar, por exemplo, não tem como um trigemelar ter 0 lóquios, ou ter pouquíssimo lóquios. Então, nesses casos, eu acho que às vezes a gente se beneficia de fazer um toque vaginal. E às vezes a gente consegue até com o toque, já vivi isso algumas vezes, com o próprio toque vaginal a gente consegue introduzir o dedo no orifício do colo e às vezes você consegue drenar um sangue que estava retido ali. Isso talvez, assim, consiga fazer um efeito profilático, na minha opinião, mais interessante do que o belinte, se o assunto for retenção de coágulo, né? É boa lembrança, Schneider. Eu aprendi também que sempre que eu faço uma cesárea que o colo está fechado, depois do parto, eu vou lá, ponho a paciente na posição ginecológica e faço um toque para dilatar o colo. Eu acho que é uma medida de prevenção também para... A gente vê isso acontecendo. Assim, geralmente, os casos em que você tem é claro, a hemorragia pós-parto tardia, né? Que é essa que acontece aí depois de 48 horas até 12 semanas após o parto, 24 horas, né? Até 12 semanas. É claro que ela pode acontecer por uma série de fatores, por questões relacionadas a próprio distúrbio de coagulação, questões relacionadas, às vezes, até com infecção, enfim. Mas a gente vê que também, assim, a cesariana que você faz com o colo muito fechado, né, elas têm uma chance maior de retenção de coágulo. Então, por exemplo, se você operar um trigemelar... Esse caso não era, na verdade, eu até forcei o colo um pouco mais, dilatei para 4 centímetros, eu tive a oportunidade de sentir esses coágulos lá dentro, sabe? Então, assim, mesmo assim, eles não saíam para fora, mesmo com a expressão, nem na cirurgia, que a gente acabou optando por uma cesariana, para você ter ideia, eu espremi para ver se saía, já com a barriga aberta, não consegui, diminuiu o tamanho do útero, eu tive que abrir a esterotomia para tirar os coágulos, para depois tirar o útero para fora da cavidade para fazer a esterectomia. O útero estava distendido demais, né? Eu entendo. Nós tivemos um caso no HC uma vez de uma quadrigemelar que foi uma situação semelhante, que depois acabou, fez ligadura das artérias uterinas, depois a ligadura soltou, aí teve que abrir de novo e fazer a esterectomia. Era a mesma coisa, o útero distendia demais que não contraía. E esse útero, ele ficou embebido de sangue, Clóvis? Ficou. Na hora da cesariana começou a ter um útero, como se diz, meio que cuvelera, assim, ou cuvelera mesmo? Exatamente. Eu até preparei o útero de cuvelera é muito... Porque nesses casos, assim, talvez o que eu sugeriria é esperar um pouco mais para fechar, e às vezes até avaliar mesmo. Se o útero realmente está com Veller, avaliar até uma esterectomia já num primeiro momento. Não. Desculpa, a esterectomia, o Cuveler foi diagnosticado posteriormente na hora que reabriu. Eu acho que esses casos aí, eu acho que uma conduta muito bem indicada aí pela turma seria fazer esse profilático, esse belinde profilático. Mas eu não acho que a sutura de belinde resolva isso, sabe? Esse artigo que a professora Regina pôs... resolve, né? A professora Regina pôs na referência lá o artigo que a Ju citou, que é exatamente fazer o belinde profilático em gemelar. Vale a pena dar uma conferida lá, o resultado dele. Tem outros, mas esse é o mais recente. Ele é bem interessante. A Ju é o que ela tinha falado mesmo. São situações específicas.
não cuidado, né? Porque às vezes as pessoas, medicina baseada em orelha, saem fazendo Belint em toda cesariana, né? Eu já vi isso em algumas oficinas da estratégia, que é uma tragédia, né? Até porque tem efeitos em longo prazo para a mulher. Mas essa opção em gestação múltipla, ela é interessante, né? Eu recomendo a leitura do artigo aí. Você quer falar mais, Schneider? Sua mão ainda está em pé? Não queria não. A única coisa que, se eu puder, uma outra coisa que eu gostaria de falar é que, respondendo a pergunta da Sara, né, eu acho que uma coisa que a gente que vê muita hemorragia por espiral assim, acontecendo, uma coisa que a gente tem que pensar e que eu acho que faz muita diferença é lembrar que muitas vezes o anestesista que está com a gente tem que ter certeza de que ele está alinhado conosco em relação ao protocolo de hemorragia, porque até pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, na verdade a ressuscitação volêmica ela era muito mais pensando no uso de cristalóide do que utilizando a transfusão, né, o protocolo de transfusão maciça. Então, o que eu vejo na prática é que quando a gente está com casos de um sangramento aumentado, seja clinicamente evidente ou pela instabilidade da paciente, que vai ser através do cálculo do índice de choque, né? Você está operando, olhando o monitor ali, né? Você está vendo, está sangrando um pouco mais, será que não está? Como é que está o índice de choque? Lembrar de que, nesse momento, checar realmente com o anestesista se o protocolo está sendo feito da maneira adequada, né? Por exemplo, se o transamin foi feito, né? E também iniciar a transfusão, considerando, nesses casos, transfusão de sangue, de plasma, de plaqueta. Você tem que fazer uma transfusão, abrir o protocolo para transfusão maciça, se você, de fato, está frente a um quadro de hemorragia puerperal com instabilidade clínica. Não adianta você só aumentar a frequência cardíaca, a pressão dessa paciente com volume e fazer aí ainda uma iatrogenia, né? Vai fazer uma diluição maior ainda que vai dificultar a perfusão. Ok, bem lembrado. Lembrando que nós temos lá no HC o protocolo de transfusão maciça instalado, que foi feito foi feito pelo professor Gabriel, junto com o pessoal do banco de sangue, né? Então, a gente tem esse guia lá, padronizando toda a nossa conduta, e atualmente a conduta é 1 para 1, né? Uma bolsa de sangue para uma de cristalóide, uma de colóide, vai tudo seguindo para exatamente evitar isso que a Juliana falou, de ter uma hemodiluição excessiva. Então, está tudo lá bem descrito. Eu acho que todo mundo deveria, periodicamente, dar uma revisada e lembrar os anestesistas também, né? O triste é quando o anestesista está alinhado e o obstetra está fazendo outras coisas. Que não devia. Eu acho que recapitular, né? Porque se você pensar no grupo de baixo risco, né? O grupo de baixo risco para hemorragia é muito seleto, né, gente? Você pensar, por exemplo, pacientes, né, primeira gravidez, até 3 partos normais ou igual, paciente sem cicatriz uterina, paciente que não teve hemorragia prévia. Então, assim, para você entrar numa cesariana, por exemplo, num parto normal também, né? Mas eu falo assim, eu acho que o que tem que ficar é que a gente tem uma parcela enorme de pacientes que estão no grupo de médio risco e de alto risco para hemorragia pós-parto. Então, eu acho que é quase uma obrigação nossa, antes de entrar para o procedimento, se você está num grupo de médio ou alto risco para hemorragia, fazer uma breve recapitulação assim, dos passos. Igual a gente, quando começa a fazer cesariana, antes de entrar, às vezes a gente não se concentra assim, e pensa nos passos da cesariana, até que a coisa fica automática e você não precisa de fazer isso mais. Em relação à hemorragia puerperal, é uma dica que eu dou, assim, que antes de entrar, de repente, pensa no protocolo rapidamente. Se sangrar muito, o que eu tenho que fazer? Porque 1 hora fica automático. Ok. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Bom, então, vou agradecer a professora Juliana, doutora Virgínia, pela apresentação. Agradeço, obrigada, Virgínia, obrigada, Mário. Então, muito obrigado a todos, até a semana que vem.